Fala, meu Cruz Maltino, como você está? Eu espero que você esteja maravilhosamente bem. Bem, hoje é dia, meu Cruz Maltino, Santos e Vasco, Vasco e Santos, vai ser em São Paulo, vai ser lá no Morumbi, a casa do São Paulo. O São Paulo ontem que empatou com a equipe do Sport lá na Ilha do Retiro. O São Paulo estava perdendo 2-0, mas o São Paulo, se não me engano, estava com 4 ou era 5 reservas. Claro, estão se preparando para esse jogo agora de quarta-feira na Libertadores. Então ele foi com equipe mista aí. O Sport conseguiu fazer 2 gols no São Paulo, mas não conseguiu aguentar quando entrou o Lucas Moura e o mais outro titular. E o São Paulo poderia ter ganhado. O Sport poderia ter levado uma virada dentro de casa contra a equipe de São Paulo. E assim, se o Sport tivesse ganhado ontem, até chegaria próximo à equipe do Vasco, ficaria aí com 12 pontos. Ainda teria uma sobrevida, uma possibilidade de ressuscitar. Mas outro jogo importante que afetou, 2 jogos importantes, 3 na verdade, que afetou principalmente essa partida que o Vasco vai ter hoje. Juventude e Vitória, Vitória que é o primeiro fora da zona de rebaixamento, conseguiu levar um empate da equipe do Juventude. O Vitória que fez 2 gols, estava com um homem a mais, conseguiu levar um empate da equipe do Juventude. Gol de Nenê no último minuto de pênalti. Nenê, o velho experiente, e sempre fazendo gol. 44 anos e o cara está ainda fazendo diferença na equipe de Juventude. Se o Juventude tivesse ganhado ontem, por exemplo, ele já tinha passado o Vasco. Veja só a nossa situação. Outro jogo importante que poderia afetar muito o resultado nosso na tabela, Fortaleza e Fluminense. Lá no Maracanã, o Fluminense ganhou 2-1 do Fortaleza. O Fortaleza ainda permanece na mesma colocação, vice-lanterna. Se tivesse ganhado, encostaria no Vasco. Não, teria ultrapassado o Vasco, na verdade. Ia a 18 pontos. Corinthians e Bahia na Neoquímica Arena. Vitória do Bahia 2-1. Se o Corinthians tivesse ganhado, afetaria também a tabela, se distanciaria mais contra o Vasco. E hoje tem jogos importantes também. Fora Santos e Vasco, que o Vasco precisa pontuar. Nem que seja uma vitória ou um empate, mas o Vasco precisa pontuar. Tem um jogo do Grêmio contra o Atlético Mineiro. Interessante para o Vasco é que o Atlético Mineiro ganhe. E assim o Grêmio fica estagnado na mesma posição. Porque se o Vasco ganhar hoje, ele vai aos mesmos 19 pontos do Vitória. Mas o critério de desempate, que são as vitórias, o Vasco ia chegar a 5 e ultrapassa o Vitória e coloca ele na zona de rebaixamento. Levando em consideração que a gente tem um jogo em quarta-feira agora que vem, contra o Juventude na casa deles. O Vasco tem a obrigação de ganhar esse jogo contra o Juventude e pontuar contra o Santos. O Vasco só depende dele. E esse que é o problema.